professor de Química e a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos, tá? Assunto extremamente importante na orgânica. A gente, claro, vai iniciar aí, né, uma função orgânica, a gente pode dizer assim, hidrocarboneto também é uma função orgânica, e a gente vai dar nome para essa estrutura, vai classificá-la também da mesma forma que a gente fez na aula anterior, tá? Então vamos lá. Olha só, hidrocarbonetos, como o nome já diz, né? Hidrocarbonetos vai lembrar o quê? Hidrogênio e carbono. Tá aí, galera. Isso aqui é uma estrutura, tá? Que vai conter apenas carbono e hidrogênio. Tá, e cadê o oxigênio? Cadê o nitrogênio? Eles não aparecem por enquanto, tá? Quando a gente falar de funções oxigenadas, aí aparece o elemento oxigênio. Quando a gente falar de funções nitrogenadas, o elemento nitrogênio assim por diante, tá? E o hidrocarbonetos vai conter apenas carbono e hidrogênio. Simples, só isso, tá? Da onde que a gente obtém, tá, a maioria dos hidrocarbonetos? Dele, petróleo, tá? Então petróleo é aquele líquido viscoso, tá, extraído, né, do fundo da terra, né, ou simplesmente do fundo do mar, claro, né, tem toda a perfuração. O Brasil, inclusive, é pioneiro na extração de petróleo no fundo do mar, tá? Mas aí a gente obtém aquele líquido viscoso e escuro e passa por um processo de destilação fracionada, onde a gente obtém diversas frações derivadas desse petróleo. Então a gente vai ter lá desde os gases, metano, etano, propano e butano, que vai, né, compor aí o seu botijão de gás, por exemplo, que contém propano e butano. Depois a gente tem, né, a fração da nafta, onde eu vou ter alguns solventes orgânicos como, né, pentano, hexano, epitano. Depois eu tenho a fração da gasolina, tá, que tem em torno ali de, né, 6 até 10 carbonos, com, né, uma preferência ali para uma quantidade de 8 carbonos, tá, enfim. Depois eu vou ter, né, o querosene, a fração do querosene, a fração do óleo diesel, a do óleo lubrificante, a da graxa, a da parafina, até, né, a estrutura lá do piche. Então reparem que todo esse petróleo ele é utilizado para alguma coisa, então a gente não perde absolutamente nada do petróleo, tá? Claro que eu nem vou falar ainda que aquela estrutura grande, tá? Estrutura com uma quantidade de carbono bem grande, que seria aí, né, o piche, por exemplo, pode passar por outros processos, tá, de quebra, que a gente chama de cracking, e a gente obtém moléculas menores. Claro que tem outros processos também, tá, mas não é interessante a gente falar por enquanto, tá, e esses processos eles são utilizados aí para obtenção de frações de combustíveis, que dá um retorno financeiro melhor. Bom, quem que a gente vai encontrar nessa classe de substâncias? A gente costuma dividir isso daí, tá? Então, os hidrocarbonetos a gente vai dividir em algumas classes, tá? Então, a gente vai falar dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Reparem que aqui, pessoal, a diferença fica, né, um é o alcano, outro alceno e o outro alcino. Qual que é a diferença, pessoal? Bom, a estrutura dos alcanos vão ser apenas carbono e hidrogênio, e entre os carbonos eu só vou ter, tá, ligações simples, ou seja, uma estrutura, tá, carbono, uma cadeia carbônica saturada. Já no alceno, vou ter que colocar aqui um tracinho para a gente lembrar, ó, simples. Já no alceno, eu vou ter aí uma cadeia carbônica que vai conter pelo menos uma dupla ligação, uma insaturação, tá? Ah, e se eu tiver duas ou três? Geralmente a gente chama de alceno aquela estrutura que contém apenas uma única dupla. Alcadienos, duas duplas na estrutura. Alcatrienos, três duplas, e assim por diante, tá? Mas eu vou chamar de alcenos todo esse grupo e a gente consegue diferenciar quando eu tenho mais de uma dupla, fazer essa relação. E alcinos é quando eu tenho uma ligação covalente tripla, tá? Da mesma forma para os alcenos, tá? Quando eu tenho duas triplas, alcadinos, alcatrinos para três e assim por diante, né? Além dessas estruturas, né, no caso alcanos, alcenos e alcinos são estruturas carbônicas abertas, eu vou ter as fechadas, que seria aí os cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos, ou que a gente pode chamar também de ciclanos, ciclenos e ciclinos. E uma outra classe aqui que a gente vai dividir
muito importante, que é os aromáticos. Tá? A gente vai estudar um pouquinho o que seria, tá, esses aromáticos. E uma outra coisa importante é a gente dar nome para essas estruturas. Tá? Então é extremamente importante. Por quê? Poxa, a gente vai pegar um exercício, tá? Ele vai te dar o nome daquela estrutura. Então, pelo nome, você tem que montar a estrutura e fazer a análise que ele está pedindo. Ou seja, identificar aí quantos carbonos hibridizados em sp3 você tem, quantas ligações duplas você tem, né? A isomeria, que é um assunto um pouco mais à frente, tá? Que é a gente analisando, tá, um pouco da geometria da molécula. Então, todas essas coisas vão ser importantes, tá, para você, para fazer uma análise da estrutura, e para chegar a isso, é claro, precisa saber o básico, que é ler a molécula, saber dar nome para ela e também pegar o nome e montar a molécula, fazer o contrário. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, tá? Para a gente dar o nome, a gente vai fazer assim, ó. Reparem que tenho diversas moléculas, né? Então, eu posso ter moléculas com ramificações que a gente falou. Quando eu tenho a estrutura ramificada, eu começo pelas ramificações, tá? Então, geralmente é da seguinte forma. Esse N está representando um número qualquer, tá? Esse número vai ser o carbono da cadeia principal. Opa, falei um negócio aí, né, que talvez vocês ainda não ouviram. Cadeia principal. Mas o que é cadeia principal, professor? Bom, quando eu tenho a estrutura, eu vou desenhar uma estrutura qualquer aqui, bem rápido, tá? Vou desenhar uma estrutura qualquer, bem rápido. Então, ó, CH3, CH2, tá aqui. Reparem que eu tenho uma estrutura, tá, que tem 3 extremidades, ela é aberta, mas que contém ramificação, porque tem 3 extremidades. Beleza. Então o que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que identificar a minha cadeia principal. Tá, mas o que é a cadeia principal? É o maior número de carbonos seguidos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de alcano, inclusive, tá? Coloquei um exemplo de alcano, que é o que a gente vai ver na sequência. Depois a gente vai trabalhando mais a fundo alcenos e alcinos. Mas eu só tenho ligações simples entre carbonos, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar o maior número de carbonos seguidos. Então olha só, se eu pegar essa extremidade e sair contando, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Se eu contar de outra extremidade, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Reparem que temos aí a possibilidade de ter 3 carbonos seguidos ou ter 4 carbonos seguidos. Óbvio, 4 carbonos é o maior número, portanto eu vou escolher a minha cadeia principal que contém 4 seguidos. Pode ser essa reta? Pode. Pode ser essa que faz a curva aqui, ó, sobe? Pode também, tá? Então, tanto faz, pessoal. O importante é ter o maior número de carbonos seguidos. Eu vou colocar, ó, propositalmente essa como a principal, porque não tem problema. 1, 2, 3, 4. Beleza. E o que sobra é o que mesmo? Ramificação. Certo? Então aqui eu tenho um radical, vou até pintar de preto, ó. Eu gosto de fazer uma bolinha em volta do radical. Tudo bem? Qual que é o meu segundo passo? Então, ó, primeiro passo, né? Primeiro passo, então, determinar a cadeia principal. Então, determinamos a cadeia principal. Segundo passo, numerar a cadeia principal. E o que é numerar a cadeia principal? Galera, é o seguinte, vamos... Caiu aqui. Vamos perceber que eu tenho ramificações. Tenho ramificações. Eu preciso mostrar onde está esta ramificação, tá? Ou, quando eu falar de insaturações, eu preciso também dizer onde está a minha insaturação. É importante isso. Então eu vou usar aí numerações para isso. Então eu tenho que numerar a minha cadeia. Então como é que eu faço para numerar ela? Tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Não. Tá? Preferência, pessoal, o que você quer? Você quer os menores números para tudo, beleza? Os menores números para tudo. É isso que vai fazer. Então eu tenho duas possibilidades aqui de numerar. Da esquerda para a direita. Se fosse da esquerda para a direita, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2,
esse o 3 e esse o 4, correto? Então, olha só, eu iria analisar o meu carbono, o meu CH3, que é o meu radical, ele está ligado ao meu carbono 3. Então, beleza. Mas qual que era a outra possibilidade de numeração? Esse sendo o 1, esse sendo o 2. Deixa eu tirar daqui, que senão vai confundir. Deixa eu pintar de vermelho. Ó, esse sendo o 1, esse sendo o 2, o 3 e o 4. Reparem que se eu contar da esquerda para a direita, o meu radical está ligado ao carbono 3. Se eu contar daqui de cima para baixo, nesse caso, o meu radical estaria no carbono 2. Então qual que eu escolho? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda nesse caso. Por quê? Porque a gente vai ter o menor número possível para o meu radical. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4. Tudo bem? Quando eu vou dar nome, então, que é a sequência, eu vou seguir esta regra. Começo pelos meus radicais, tá? E depois eu vou para a minha cadeia principal. Então, como é que ficaria esse cara aqui, ó? Seguinte, eu tenho radical. Radical, pessoal, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no próximo quadro, né? Mas eu começo fazendo o seguinte, o número, onde que ele está ligado? Carbono 2. Então, ó, vou colocar aqui em cima o nome dessa estrutura, tá? Então, eu tenho no carbono 2, um radical, que contém apenas um carbono, prefixo. Pessoal, prefixo, tá? Vão ser alguns nomes que a gente vai dar para as estruturas que contêm 1, 2, 3, 4, enfim, a quantidade de carbonos seguidas. Então, olha só, quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Quando eu tenho 2 carbonos é et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, hept, oct, none, dec, indec, dodec e assim vai indo. Tá? Dificilmente vai passar de 10, tá bom? Mas também relaxa, pessoal. Só, poxa, mas eu vou ter que decorar isso daí. Você vai se acostumar tanto com esses prefixos, daqui a pouco, né, você já vai ter decorado sem nem perceber, tá bom? Então, olha só, um único carbono que eu tenho aqui. Então, um único carbono, prefixo met. Para radicais, eu vou colocar uma terminação, um sufixo, que seria il. Então, ó, radical metil. Então, eu tenho um radical metil ligado ao carbono 2. Tá, e depois? Não tenho mais radicais. Vou para onde? Vou para a cadeia principal. A cadeia principal sempre é a última. Tudo bem? Então, ó, prefixo, infixo e sufixo. O que é prefixo? Número de carbonos. Então, eu vou olhar a minha estrutura principal. Minha estrutura principal contém 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but. Ah, beleza, então temos aqui o but. Vou juntar com o infixo. Pô, mas o que é infixo? Infixo, galera, tá? Vai depender das ligações entre os carbonos. Se a gente tiver apenas ligações simples entre os carbonos, o meu infixo é an. Se eu tiver ligação dupla, o meu infixo é em. Se eu tiver ligação tripla entre os carbonos, o meu infixo é in. Ah, então esse an em in tem a ver com os alcanos, alcenos e alcinos? É isso aí, tá? Só que, claro, vou iniciar aí com o mais simples, que é o alcano. Então a gente só tem ligações simples entre carbonos. O meu infixo é an. E esse sufixo, essa terminação, o que é? Isso vai depender da função. Como estamos falando de hidrocarbonetos, a terminação, o meu sufixo, neste caso, vai ser o. Beleza? Vai ser o. Então eu termino ali com ozinho. Temos então aqui esse cara, o 2-metilbutano. Pessoal, reparem que essa forma que eu dei nome, dei a nomenclatura, é a forma oficial, daí o PAC. Então a gente segue algumas regras, tá bom? Então, se você for em outro país, enfim, tá? Você estiver lendo essa estrutura em outro país, vai estar da mesma forma, mesmo nome, não vai mudar absolutamente nada, beleza? Então eu só vou apagar aqui, a gente fala um pouquinho, né, dos meus radicais, e aí a gente consegue dar nome para essas estruturas mais simples inicialmente. E aí a gente vai aprofundando isso, beleza? Galera,
alguns radicais aqui é importante a gente saber o nome, tá? Então ele pode mudar um pouquinho. Então, de maneira geral, a gente tem prefixo, quantidade de carbonos, que a gente acabou de ver, met, et, prop, put e assim por diante, mais terminação il. Então, ó, bem fácil, tá? Esse traço está representando o que a gente chama de valência, tá bom? Então aqui, ó, esta valência vai estar ligada à minha cadeia principal, tudo bem? Então você já tem a cadeia principal e o que sobrar dessa cadeia principal é a sua ramificação. Vamos considerar que nessa ramificação você tem um CH3. Como é que eu vou dar nome para ele? Primeiro prefixo, no caso um carbono, met, mais a terminação il, ficando radical metil. Beleza, fácil. Olha esse caso, 2 carbonos, met, et, etil. 3 carbonos seguidos, met, et, prop, radical propil. Esse cara, radical, ó, valência, 1, 2, 3, met, et, prop, propil. Opa! Oxi! 2 radicais com o mesmo nome, mas eu já estou vendo que a estrutura desse radical é diferente. Cuidado agora. Aí que começa o problema em relação aos radicais. Reparem que aqui eu tenho uma cadeia linear, reta, tá? Uma cadeia normal. Então esse é simplesmente o radical propil. Antigamente, esse radical propil era colocado um Nzinho antes, que o N significaria normal propil. E esse caso aqui, ó, reparem que o carbono da valência está ligado a outros 2. É como se fizesse uma bifurcação, certo? Esse radical é o que a gente vai chamar de isopropil, tá bom? Então esse, simplesmente o propil, antigamente era chamado de N-propil, não precisa colocar o N. E esse radical com 3 carbonos é o isopropil. Olha aqui, radical com 4 carbonos, met, et, prop, but. Temos aqui o butil. Ou, né, seguindo o mesmo exemplo anterior, N-butil. Vou até colocar o N aqui, ó. Lembrando, não tem necessidade do N+, tá? E o PAC descartou isso daí. Mas de repente você pegou um exercício antigo, viu esse N, não estranhe não. É só o normal butil, uma cadeia reta, um carbono seguido do outro. Olha esse caso. Carbono da valência está ligado a outros 2 carbonos. Se eu fosse analisar só ele agora, esquece a cadeia principal. Esse carbono ele está ligado a outros 2, é como se ele fosse secundário, né? Então a gente vai chamar esse cara de sec butil. Por que butil? 1, 2, 3, 4 carbonos. Temos ali o radical butil, porém a estrutura dele é diferente dessa aqui de cima. Eu preciso dar um nome diferente. Nesse caso ele vai ser o sec-butil, porque o carbono da minha valência, ou seja, a ligação que está ligado lá à cadeia principal, ele está ligado a outros 2 carbonos, tudo bem? A gente pode simplificar isso aqui pelo S-butil. Outro caso, carbono ligado a outros 3, contém 4 carbonos, então temos aqui o butil. Como esse carbono da valência está ligado a outros 3, a gente chama ele de terc-butil, ou simplesmente T-butil, beleza? Esse último agora, reparem que o carbono da valência está ligado, né, a um outro só carbono, e lá no final esse carbono está ligado a outros 2. Lembra aqui que eu falei para você, ó, parece uma bifurcação, ó, o carbono se liga a outros 2, abrindo isso, aqui ocorre a mesma coisa. Então essa estrutura a gente vai chamar de isobutil, tá? Pessoal, claro, existem um número muito grande de radicais, né? Esses aqui costumam aparecer com uma certa frequência, mas também a gente tem outros radicais que é importante a gente saber o nome. Olha só, esse cara, né, como um radical, por exemplo, então a gente tem esse caso aí, que ele é conhecido, isso aqui como radical. Você fala, poxa, uma dupla como radical, né? Acontece, quando a gente tem uma função oxigenada na estrutura, pode aparecer esse radical, tá? E a gente chama ele de vinil, radical famoso. Quando eu tenho um anel aromático, né, eu sei que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o anel aromático, tá? Como radical, a gente chama ele de fenil, tá? E temos outros casos aí, né, de radicais, beleza?
Vamos apagar aí, vamos aplicar isso daí agora nos alcanos. Vamos ver alguns exemplos agora de alcanos, essa classe de hidrocarbonetos que vai conter apenas ligações simples entre carbonos, tá? Então, ó, de novo, se eu primeiro determino a cadeia principal, tá? A gente vai ver alguns casos aqui, né? Então, a nomenclatura ficaria da seguinte forma. Caso eu tenha radicais, começo colocando eles, né? Identificando eles. Depois vou para a cadeia principal. E a cadeia principal segue prefixo mais o infixo, que nesse caso é AN, e a terminação de hidrocarboneto, que é O. Tá? Então, basicamente é isso a minha nomenclatura. Então vamos lá. Um exemplo simples, clássico do alcano. O nosso menor alcano é esse cara aqui, ó, CH4. Tá? Esse é o famoso gás metano. Então a gente vai ter o carbono fazendo 4 ligações simples com o hidrogênio. Então a gente tem um hidrocarboneto, tá? Que seria o alcano. Então um carbono apenas, match. Como eu não tenho um outro carbono, a gente vai colocar o infixo como AN. E a terminação de hidrocarboneto, que é O. Temos aqui o metano. Esta é a nomenclatura da IUPAC. Tá? Nomenclatura oficial, mas ele é popularmente conhecido como gás metano ou gás do pântano, né? Então, né, ele é formado aí, proveniente também do petróleo, mas ele também é formado pela decomposição de matéria orgânica, tá? Então, por exemplo, em aterros ou em lixões, né, os alimentos começam a se decompor e aí acaba formando esses gases. Tá? Que pode acontecer alguns problemas, né? No caso explosões ou pegar fogo, enfim, tá? Porque ele é muito inflamável. Então aqui é um exemplo simples de um hidrocarboneto. Vamos colocar agora algumas estruturas um pouco maiores para a gente ver o exemplo. Então ó, vou colocar uma estrutura aqui um pouquinho maior, CH3, CH2, CH3, bem simples. Reparem que eu não tenho radicais, eu tenho uma única cadeia principal, 3 carbonos seguidos, bonitinho. Não tenho radicais, então eu vou partir para a cadeia principal. Preciso numerar nesse caso? Não, não preciso numerar. Por quê? Porque eu só tenho ligações simples, tá? Eu não tenho nenhum radical para mostrar ele. Então, tanto faz contar da esquerda para a direita para a esquerda nesse caso. 3 carbonos, met, et, prop, prefixo para 3 carbonos, prop. Apenas ligações simples entre carbonos, o infixo é AN. E a terminação para hidrocarboneto, O. Temos aí o propano, o gás propano, um dos constituintes aí do GLP, gás de efeito de petróleo, gás de botijão de cozinha, tá? Vamos colocar uma estrutura um pouco maior. Pessoal, lembrando, posso ter aí a estrutura representada de diversas formas, né? Então vou colocar aqui na forma de linhas. O que eu sei? Cada cantinho é um carbono, ó, carbono, simples carbono, simples carbono, simples carbono, simples carbono, simples carbono, simples carbono. Então, nesse caso, eu tenho uma estrutura ramificada, 1, 2, 3 extremidades. Eu vou ter que determinar a cadeia principal. De novo, o que é a cadeia principal? Maior número de carbonos seguidos, tá? Então eu pego uma extremidade e saio contando, isso mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu pra ver que 6 ganhou aí, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu pra perceber que essa estrutura aqui, ó, vou pintar de vermelho, tá? É a minha cadeia principal. Por que a minha cadeia principal? Porque tem o maior número de carbonos seguidos. Esse cara aqui, ó, é o seu radical. Tudo bem? Agora, vou ter que numerar. Começo a numerar da extremidade mais próxima do meu radical. Beleza? Então, ó, se eu contar da esquerda para a direita, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, o 4
o 5 e o carbono 6. Reparem que o meu radical estaria ligado ao carbono 3. Se eu contar da direita para a esquerda, esse seria o 1, esse o 2, 3 e 4. O radical estaria no 4. Lembrando, para escolher aí qual numeração eu devo usar, eu sempre vou escolher aquela que der os menores números para os meus radicais. No caso, da esquerda para a direita, tá? Então, eu vou começar aí dando nome para o meu radical. Reparem que aqui eu só tenho um carbono. Claro, esse carbono já está fazendo uma ligação covalente simples. Para ele completar a sua tetravalência, ele vai se ligar a outros 3 hidrogênios. Temos aí um radical que contém apenas um único carbono. Então, como eu começo por ele, eu tenho então um radical met mais il, metil, ligado ao carbono 3. Então, ó, 3 radical metil. Não tenho mais radicais? Vou para a cadeia principal. Prefixo. Contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex. Prefixo ex. Apenas ligações covalentes simples entre os carbonos. Então, infixo an. Terminação para hidrocarboneto o. Temos aí o 3-metilhexano. Bem simples, não? Pessoal, vou colocar uma outra estrutura aqui agora, para a gente fazer uma discussão, tá? De posicionamento, de descobrir qual é a cadeia principal. Ó, meu desenho não está dos melhores, mas dá para a gente perceber aqui. Duas estruturas iguais, óbvio. Por que isso? Porque a gente vai fazer duas análises, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer com esse cara, determinar a cadeia principal. Então, vamos pegar uma extremidade e sair contando. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então reparem que de qualquer lado que eu sair, vai me dar 5 carbonos. Olha, se eu escolher essa daqui como a minha cadeia principal, isso que está em azul é o meu radical, certo? Agora, se eu escolher essa daqui que eu vou pintar de vermelho como a minha cadeia principal, eu tenho, na verdade, 2 radicais. E agora? Vamos dar nome? Vamos aproveitar para dar nome para eles rapidinho? Vamos numerar, né? Essa estrutura, numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai dar na mesma. Por quê? Porque esse meu radical, que radical seria esse? Esse radical contém 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, met, et, prop. Esses carbonos estão seguidinhos? Não. Então a gente vai usar aquela nomenclatura um pouquinho diferente. Esse, no caso, é o isopropil. Esse radical com apenas um carbono é o metil. Esse radical contém 2 carbonos, seria o etil. Eu gosto de escrever assim o nome dos radicais do ladinho da minha estrutura já, tá? Vou numerar agora. Reparem que aqui, se eu contar da esquerda para a direita, carbono 1, 2 e 3. Meu radical estaria no 3. Da direita para a esquerda, 1, 2 e 3. Dá na mesma. Então, tanto faz aqui nesse caso. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos numerar esse. Se eu contar da esquerda para a direita, nesse sentido, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu terei radical no 3 e no 4. Se eu escolher sair daqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu terei radical no 2 e no 3. Lembrando, sempre os menores números. Então nesse caso eu tenho que sair daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Por que eu saí daqui? Porque os meus radicais vão estar com os menores números no 2 e no 3, tá? Beleza. Vamos dar nome então? Vamos dar nome. Aqui eu tenho o radical 3-isopropil ligado a uma cadeia carbônica que contém 5 carbonos. Met, et, prop, but, pent. Apenas ligações simples an, terminação o de hidrocarboneto. Temos aí o 3-isopropil pentano. Nesse caso da direita,
eu tenho agora radical metil e etil. Poxa, professor, eu tenho dois radicais. Quem eu coloco primeiro? Aqui, quem eu coloco primeiro é em ordem alfabética e não numérica, tá? Isso é regras da IUPAC. Então, mas se eu colocar 2 metil, 3 etil, vai estar errado? Não. Se for uma questão aberta, o cara pode descontar ponto de você. Agora, se tiver lá o nome, você montou, você precisa comparar com a resposta, óbvio que vai só trocar a posição, você vai conseguir entender, tá? Então isso não vai te derrubar aí nessa questão, né, objetiva, por exemplo. Mas vamos lá, eu começo primeiro pelos meus radicais, né, e no caso ordem alfabética, então o etil vem primeiro. E ele está ligado ao carbono 3, então 3 etil. Reparem que agora, para eu dar nome para o segundo radical, eu também separo por hífen. Então 2 metil. Agora eu vou para a minha cadeia principal. Também contém 5 carbonos. 5 é pente. Ligações simples entre carbonos AN, terminação O de hidrocarboneto. 3 etil, 2 metilpentano. Pessoal, agora pega a regrinha aqui, tá? Reparem que as estruturas são as mesmas e os nomes são diferentes. Tem alguém que está errado aí. Quem vai estar errado, pessoal? A IUPAC indica que você deve escolher sempre a estrutura que dê o maior número de ramificações. Beleza? Maior número de ramificações. Por quê? Porque o maior número de ramificações vai ser ramificações mais simples. E nesse caso eu tenho um radical metil e um radical etil. É mais simples do que esse radical isopropil. Então a gente deu o nome, fez tudo isso aqui à toa? Tá? Eu só queria te mostrar então que essa estrutura, tá? Esse nome tá errado para essa estrutura. Beleza? A gente montou do jeito correto, né, o nome, só que a nossa análise aqui estaria errada. O ideal é escolher a cadeia principal, aquela que proporciona o maior número de ramificações simples para você. Beleza, galera? Então essa é a correta. Então é só alguns detalhezinhos que a gente vai aprendendo aí ao longo da nomenclatura, a gente vai aplicando isso aí. No primeiro momento fica um pouquinho chato ali, complicadinho, muitas regrinhas, tá? Mas conforme vai passando o tempo, você vai pegando todos esses macetes e como montar e como determinar a cadeia principal e vai ficando fácil pra caramba. Beleza? Então eu espero vocês aí, tá? Na próxima aula, quando a gente vai falar de alcenos e alcinos. Até mais, galera. Um grande abraço. Valeu!